A paz de Cristo, irmãos. Que bom poder estar falando com vocês. Aqui Valdeir Contarfe. Estou falando da Ásia, né? No Sudeste Asiático. O lugar onde eu estou aqui é a Tailândia. E estou fazendo essa conversa com você aqui, trazendo essa conversa, por causa de um assunto, um tema que tem sido trazido para mim esses dias. Eu recebi algumas correspondências e eu gostaria de responder através dessa conversa aqui com você. Eu quero falar sobre a atração do mal. É um problema que ocorre muito hoje em dia, sempre ocorreu, mas nós vivemos num tempo muito atrativo das coisas, né? E tem coisas que fazem as pessoas sofrerem, né? E eu tenho chamado isso de atração do mal, né? Eu conversei com algumas pessoas, conversei online também, falei por telefone, e aí depois eu pensei bem assim, vou conversar um pouco mais, né, nesse canal aqui, no nosso canal, a respeito disso, né? E é por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês, a atração do mal, o atrativo do mal, a possibilidade de atrair o mal para si. O primeiro pensamento que surge quando falamos a respeito da atração do mal é o magnetismo. Mas coisas espirituais não reagem dessa maneira. Isso é um equívoco até muito comum, né? Porque temos a tendência de pensar que aquilo que acontece na força física, na força química, que isso também vai ser realidade no mundo espiritual. Como se a força terreal tivesse a ver com o que acontece no mundo não material, né? E não é assim que as coisas operam, né? A gente pode dizer para você, eu acho que é um conceito que está muito claro para todos nós, né? Que espírito é aquilo que não é material, né? O espiritual, ele não é material no sentido de que ele não vem da matéria, ele não se utiliza da matéria. Você fala assim, mas pode, mas o espiritual não necessita da utilidade da matéria e não advém dela, e não termina com ela, né? Então, o reconhecimento básico para pensar no mundo espiritual e na ação espiritual é que isso não é material. E da mesma forma que a gente pode fazer essa afirmação categórica, nós podemos dizer também que aquilo que é espiritual não opera segundo os princípios materiais. E isso é uma coisa muito importante, porque quem trabalha com isso, né, o uso do material para influenciar o espiritual, na verdade é a magia, né? Mas não tem a ver propriamente com o magnetismo ou o resultado matemático, mas com algo que eu poderia chamar de um negócio, de uma troca, né? Mas isso é assunto para outro momento, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa entender de antemão, que tudo que é espiritual demanda vontade. A vontade está incluída. E um espírito, por definição, é livre. Por definição, se é espiritual, está envolvido em liberdade. Liberdade no sentido de que tem capacidade de dizer sim ou dizer não. Esse é o mundo espiritual. E é nesse mundo espiritual que nós estamos trabalhando e que os espíritos, os anjos, é nesse mundo que as coisas acontecem e operam. É verdade que o caminho escolhido pode ser um caminho de prisão, sim, né? Mas essa prisão ou essa falta de liberdade é autocausada ou imposta devido à consequência de escolha. Escolha a nível de fazer ou deixar de fazer, né? Isso está dentro do mover do princípio da espiritualidade. Por assim dizer, a morte entrou no mundo devido à consequência do pecado, né? E você sabe que o pecado aconteceu como um ato voluntário. Foi instigado, sim, mas foi um ato voluntário, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12, portanto, como
por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É Romanos 5,12. Né? Então, veja que a morte foi acessada como resultado do ato pecaminoso. Ou seja, um ato de vontade humana, para longe da vontade santa de Deus, resultou na condição de mortandade. Né? Isso não ficou só em Adão, né? Como o primeiro a pecar, como o introdutor do pecado, mas igualmente todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Né? Romanos 3,23, bem conhecido, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma das consequências da liberdade espiritual é a atração. Nesse primeiro sentido que estamos usando, né, atração é um interesse em aproximar-se. O ser humano é um ser espiritual. Nós somos cidadãos de dois mundos, né? E a gente lida com o material e lida com o espiritual. E em nossa liberdade restrita, é claro, né? Nós não temos liberdade total porque não temos poder total. A nossa liberdade, ela tem um âmbito de atuação, segundo Deus nos concedeu. Né? Só Deus tem liberdade total. E em nossa liberdade restrita, nós nos dirigimos aos nossos interesses. Vamos até o que nós desejamos e até o que nós queremos. Né? E o pessoal das lojas, sabendo disso, né, só para lembrar de alguma coisa bem clara, conhecida nossa, né, o pessoal das lojas, né, colocam seus produtos nas vitrines, né, na prateleira, aos olhos de quem está passando. Né. Se o produto tem maior investimento, ele vai estar na medida dos seus olhos, né, e não escondido lá embaixo. Né. Então, nós somos atraídos pelo conjunto de dados que os nossos sentidos nos indicam, que estão à disponibilidade, à disposição dos nossos sentidos. Isso não é uma atração mecânica, é uma aproximação para inspecionar e para decidir. Mas tem um complicador aqui. Né? O complicador é que os demônios são seres espirituais. Né? Sabemos que eles estão encrencados por uma série de prisões a que eles foram se acorrentando e que foram acorrentados por causa dos atos que cometeram. Né? Mas mesmo aquele que está preso, ele tem um certo âmbito, né? Se isso não está na pena final, né? na solitária total, vamos dizer assim, né? Que no caso dos demônios vai ser na época de ser jogado no abismo mesmo, né? E a Bíblia fala disso no final de Apocalipse, né? Dizendo que a Bíblia vai junto dele, né? Aqueles que pecaram também não se arrependeram e simplesmente não aceitaram a graça de Deus para a salvação. Mas um bandido preso, ele pode andar de um lado para o outro em sua prisão. Né? Estou falando de prisão, não do fechado, da solitária, né? Que seria o estado final. Estou fazendo aqui um parâmetro para que você possa me compreender nesse argumento. Né? E se esse bandido tiver contatos do lado de fora, ele pode conseguir alguma barganha que fará a sua vontade ruim, chegar além da sua cela. Né? E a experiência tem mostrado que espíritos de trevas podem se aproximar muito se lhe for concedido espaço. Né? Então, contudo, eles só fazem isso se eles tiverem interesse em fazer. Né? Porque são espírito, e o espírito tem capacidade de pensamento, tem capacidade de sentimento e vontade. Isso é, por definição, os poderes que o espírito tem. Nós somos seres espirituais, não somos apenas materiais, então nós também temos a nossa inteligência, a capacidade de discernir, né? A nossa emoção e a nossa vontade também. Né? Basicamente, interesse é aquilo que traz vantagem.
né? Temos uma avaliação positiva para as coisas que nos interessam. Isso nos impulsiona para buscarmos o que nós queremos. E interesse também pode ser criado, pode ser sugerido e pode ser sugestionado. O normal é nós vermos as coisas de uma perspectiva que nos coloca como alvo da tentação. Isso é uma grande realidade, né? Mas existe também um outro lado, um lado sombrio, né? Tiago, capítulo 1, é quem esclarece, quem ilumina, quem revela isso, né? Tiago 1 diz que cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. E essa concupiscência, né, que quando ela está gestada, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Então isso é uma revelação muito importante, né? Quanto aos temas de batalha espiritual e doutrina do pecado. É propriamente um tema teológico, né? Da perspectiva de Tiago, pode acontecer de nós mesmos buscarmos o caminho ruim para a nossa vida e nós sermos enganados por nossa própria concupiscência. Concupiscência é um apetite, um desejo, o desejo de pecar, o desejo de fazer com que a minha vontade seja estabelecida em detrimento do certo, né? Então, a concupiscência é um apetite pelo pecado, uma automotivação para pecar, uma predisposição para ser enganado, como sendo isso um caminho para desfrutar algum ilícito. Isso é a concupiscência, ou seja, é um tipo de consideração de que obteremos alguma vantagem pessoal, conservando um desejo, uma vontade, um querer ilícito em nosso coração. Pode então acontecer que surja uma oportunidade em que consideraríamos que seria bom se o Evangelho não fosse apenas uma história distante, né? Seria bom que o Evangelho fosse uma história distante, seria muito bom que nós tivéssemos licença para pecar, como um agente com licença para quebrar um mandamento e matar uma disciplina espiritual, né? Na prática, o que estaríamos fazendo seria a construção de um conjunto de oportunidade para os demônios atuarem. Porque se nós estamos, de fato, entendeu? Nos sentindo auto interessados em conservar algo que sabemos que não está bem, perfeitamente certo, então esse ato, esse jeito de pensar, de agir, de fazer, é um jeito de construir oportunidade para os demônios atuarem, um atrativo para o mal. Você já pensou dessa perspectiva? Algumas vezes você pode estar tentando os demônios a se aproximarem de você. Um tentador é alguém que lança opções para alguém fazer o mal. Isso não é um bom papel. Mas, às vezes, nós podemos ser atrativos para o mal se mover em nossa direção. Assim como podemos ser atrativos para outras pessoas agirem e fazerem mal, ou se unirem a nós no mal que nós queremos, nós também podemos ser atrativos aos demônios que veem em nós uma oportunidade, ou no contexto em que nós estamos passando e realizando e nos apresentando, eles veem aí uma oportunidade. Então, quando o mal se aproxima, as coisas tendem a se complicar, né? Porque os espíritos maus, eles são manipuladores dos desejos. E isso é muito problemático, né? A Bíblia conta que no jardim do Éden, o tentador apresentou para Eva, né, a nossa primeira mãe, ele apresentou para Eva que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para dar conhecimento, de forma que ela poderia até se tornar independente de Deus. Foi então que Eva ampliou a tentação, vendo que o fruto proibido era agradável à vista, era apetitoso e ainda, na característica que o inimigo disse, né, que ainda poderia dar conhecimento, né,
Então, quando Eva viu isso, você vê que ela ampliou a tentação, né? E ela comeu. E além de comer, ela socializou seu pecado com seu esposo, com seu marido, com Adão. E os dois finalmente perceberam que o que eles receberam em troca de aceitar a tentação foi o acesso à maldade, né? Eles se viram, então, com a quebra da inocência, a perda da inocência e o afastamento de Deus, o afastamento da santidade e o afastamento da fonte do bem que é Deus. Depois ainda eles conheceram as consequências da perda do paraíso, da dureza da vida, do enfrentamento do mal e da morte, né? Tudo isso diante do primeiro casal, né? E isso passou a toda a humanidade. Por quê? Porque Adão pecou lá distante e eu não tenho nada a ver com isso? Não, porque Adão pecou e nós referendamos o pecado de Adão quando também praticamos o pecado. É como se nós dissemos, sim, nós também concordamos com aquele ato que aconteceu lá atrás, né? Paulo diz sobre a complicação da convivência com a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O apóstolo Paulo, ele diz que isso é complicado mesmo, porque o espírito mal ele trabalha com esse material que nós mesmos apresentamos como um produto bruto, né? Se nós mostramos que temos necessidade de alguma experiência para a autoaceitação, por exemplo, a experiência sexual, né? E um demônio vê nisso uma oportunidade atrativa para apresentar a nós um produto que ele tenha à sua disposição, então nós temos aí uma ocasião, entende? Uma ocasião. Como, por exemplo, um laço de adultério, uma armadilha de prostituição, estar subjugado sentimentalmente a alguém, ou talvez algo mais simples e direto, como um cativeiro de erotismo, né? No erotismo. Então, a ideia do demônio é ancorar a necessidade atrativa e despertar, ancorar a necessidade atrativa ou despertar de um desejo. Compreende? Então, ancorando aquilo que nós consideramos que é a nossa necessidade, que nós conservamos em consideração, mesmo sabendo que é ilícito, o que o inimigo vai fazer? Ele vai trazer, então, os seus produtos para que o desejo despertado tenha concretização. Isso é mais uma sugestão do que um discernimento. Para o espírito mau, é uma oportunidade de triunfar sobre uma fraqueza, para ele se considerar vitorioso, mesmo que a sua própria realidade já seja de derrota, de prisão, né? de futuro abismo eterno. Mesmo assim, para ele, quando ele vê uma oportunidade de que ele possa referendar a si mesmo, superior a nós, nos fazendo cair, ele vai procurar fazer isso, né? É o gosto dele por ele manter alguma coisa de poder e de capacidade em cima da nossa fraqueza e daquilo que nós mesmos angariamos com a nossa concupiscência para o nosso próprio mal, né? Espíritos destinados ao abismo eterno se comprazem em ter pequenas vitórias sobre a felicidade alheia e trabalham para desfigurar ou mesmo destruir, se puderem, a imagem de Deus nos seres humanos, que lhes irrita por sermos nós alvos da graça de Deus, que eles um dia perderam como resultado do caminho que eles escolheram. Então, os espíritos maus, eles se irritam em ver em nós a santidade, a inocência, em ver em nós a pureza. Eles olham para nós e querem destruir isso, porque assim eles estarão, de alguma forma, né, se apresentando contrários a Deus na destruição da sua criatura, né? Deus, ele permite isso acontecer, porque no plano de Deus, na sabedoria de Deus, ele quer que nós tenhamos uma atitude ativa na salvação.
Por isso que ainda existe um tempo em que isso acontece. Mas esse tempo está acabando, né? O tempo está contando, por assim dizer, né? Então, a Bíblia diz que os demônios, eles assombram as pessoas. 1 Samuel 16:16. Eles enganam, Apocalipse 20:10. Eles machucam, Marcos 5:5. Eles mantêm pessoas doentes, Lucas 13:11. E eles são capazes de matar se tiverem oportunidade, como fizeram com os filhos de Jó, quando o vento soprou forte, derrubou as paredes da casa, né, e eles pereceram, né? Então, o apóstolo Paulo nos exorta a não deixarmos que Satanás tenha vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, verso 11. E nesse texto ele completa, Paulo completa dizendo que não devemos ignorar os ardis dos espíritos maus. Eu uso aqui uma linguagem bem direta, dizendo para você e para mim mesmo, né? Não seja um atrativo para o demônio. Essa parte é muito importante para nós. Não dê munição ao inimigo. Não coloque azeitona na empada envenenada que o inimigo vai te servir. Ou seja, não aceite, não enfeite a oportunidade. Não abra portas, janelas e brechas. Fuja da aparência do mal para que não seja fácil você ser tentado, né? Torne-se uma pessoa difícil de ser tentada, porque está mais próximo de Deus, da sua palavra, da sua santidade, da sua vontade, do que próximo da sua concupiscência e desejo de se impor e dizer que você é alguma coisa que o inimigo mente para você e quer que você caia na ilusão, sem saber, afinal de contas, quem você é ou o que você é, né? Isso é importante. Outra coisa que acontece muito é a pessoa receber uma seta maligna que não foi endereçada para ela. Nesse caso, poderá se tornar um novo alvo para a investida do mal. Eu conto, às vezes, quando eu estou dando estudo, né, que quando eu era criança, falando sobre vontade, né, quando eu era criança havia um programa de televisão, um personagem, um boneco italiano, né, muito simpático, chamado Topodidio. Era uma figura de um ratinho simpático na época que eu era criança. Um personagem de programa de TV, de criança. Esse personagem, certa feita, ele imitava o som de um telefone. Quando ele pegava o telefone, ele dizia assim, o telefone tem que fazer o seguinte som. Aí ele dizia, porroim, porroim. Ele brincava com a onomatopeia do som do telefone antigo, né? Na época era engraçado ele imitar desse jeito. E nós crianças brincávamos de telefone com aquela latinha, né? Não sei se você já brincou disso alguma vez, a latinha com o fio, né? E a outra criança lá longe com outra latinha também. E a gente fala e transmite à distância. E a gente dizia, né? Antes de começar, eu tinha, não sei qual idade, era bem pouca. E a gente dizia, porroim, porroim. E aí o outro escutava o som do telefone tocando do outro lado. Até que um síndico do prédio da frente escutou as crianças brincando, dizendo porroim, porroim. E ele desceu as escadas do prédio nervoso e gritando, quem é o porroim aqui? E todo mundo se assustou. Ele falou, quem tem coragem de dizer na minha cara, diante de mim, na minha frente, que eu sou o porroim? Ninguém entendeu o que ele estava, porque aquilo era uma onomatopeia do telefone tocando. E ele achou que era um chamamento para ele. E ele nervoso, e as crianças correram para tudo quanto é lado, e eu corri também. E as crianças correram e gritando para ele, porroim, porroim, e ele correndo atrás das crianças. E as crianças o chamando de porroim como se aquilo fosse um nome pejorativo. E era só uma imitação do som do telefone. O pobre do homem, depois disso, não podia andar sossegado na rua, que alguém chamava ele de longe, porroim! E eu lembro disso muito, pô. Eu era criança, eu lembro muito. Eu lembro no shopping, ele andando, no shopping que a gente frequentava,
e as pessoas chamando ele assim, ele ficava muito irritado. Eu nem lembro o nome dele mais, né? Quando a gente está conversando com alguém, fala assim, você lembra, estava eu, você e o Porronho. O outro fala, você lembra do filho do Porronho? Ninguém lembra do nome dele, mas nós lembramos daquele fato, porque aquele homem atraiu para si uma provocação, que não era uma provocação, não era para ele, mas ele recebeu aquilo em algum momento ruim da vida dele, que o prejudicou por um longo tempo. É um exemplo estranho, engraçado um pouco, né? E triste de outra parte, mas de alguém que se apresenta para receber um problema ou provocação que não é para si. E aí essa pessoa passa a ser o novo alvo da provocação. E no mundo espiritual é semelhante. A necessidade de autoafirmação pode fazer alguém atrair um espírito mau que viu nele, por exemplo, no desejo de vingança, uma oportunidade de preparar um laço. Contudo, alguém que estava participando da situação se sente incomodado que alguém foi injustiçado e, se sentindo incomodado, ele, com seu desejo de justiça própria, ele, por causa dos seus valores mal direcionados, não é com ele a ofensa, mas ele se sente indignado com a força de justiça própria, baseado no seu orgulho, vaidade, né? Sentimento de eu sou o correto, sou eu que tenho a resposta. E é muito provável que o espírito mau trabalhe incitando a sua ira de um dia para o outro contra o mandamento bíblico e consiga vitória contra a sobriedade, contra a paz, que a pessoa deveria desfrutar com os melhores sentimentos. Sentimento de justiça é muito importante, mas não justiça própria. Devemos encarregar isso a Deus e pedir a Deus qual é a sabedoria para cumprirmos a sua justiça. Espírito mau manipula ideias para suscitar desejos. Mas a história não acaba aí, porque não basta a pessoa ter o desejo ele clama por realização. E para realizar algo é preciso ser capaz de fazer isso, de efetivar o ato da vontade. Então, para realizar uma ação, é necessário a possibilidade do acontecimento, a potencialidade, poder para executar, a avaliação da satisfação para saber se aquilo vai me trazer alguma coisa, a decisão de realizar, que pode vir ou não junto com um plano de ação, e então o ato propriamente dito. E se isso é repetido e associado ao costume, isso pode se crescer para se tornar um comportamento. Isso é verdade tanto para o bem quanto para o mal. Então você vê que a ação, a concretização é melhor para o inimigo do que apenas manter o desejo de pecar. E o cristão sabe que o pecado na mente é também um tipo de realização, embora o peso seja menor. É bem diferente desejar que alguém morra de ir lá e efetivamente matar a pessoa. Até na justiça humana isso é um peso diferente, né, para punição. Quanto mais diante de Deus, que é o reto juiz, né? Então a Bíblia coloca essas situações. E o inimigo espiritual tem interesse na efetivação do pecado, entendeu? Ele quer que o pecado saia do mundo subjetivo e venha como ato de vontade no mundo objetivo, externo à nossa mente. Ele quer que o pecado saia e se torne uma realidade. Então, o agravamento do pecado realizado é que ele não é apenas um ato isolado. Ele está envolvido num contexto, um set de pecados, né? O pecado realizado é um conjunto. É ato de desejo, ato de elaboração, planejamento, escolha de oportunidade. Quem peca se priva da graça de Deus, como diz Romanos, Hebreus capítulo 11, se eu não estou enganado, né? Quem peca se priva da graça de Deus e transgride as regras que reconhece como certas. Então pode acontecer no contexto da desobediência mentira, engano, quebra de aliança, descomprometimento da promessa. Pode ser motivado por orgulho, vaidade, vingança, opressão ou oportunismo. O pecado realizado pode ser praticado de forma solitária,
em dupla, num grupo maior, e pode acontecer junto com omissão, cinismo e até com desdém. Então, quanto maior a possibilidade de realização do pecado, maior atratividade tem para o demônio. Há pessoas que se tornam tão atrativas para os demônios que eles até passam a vir acompanhados de outros espíritos maus para realizar mais maldade ainda e incluir aquela pessoa num plano. Num caso bíblico, havia um homem que acumulou tantos demônios em sua vida que eles também endemoniavam essa pessoa e se chamavam coletivamente de legião. Está em Marcos 5:9. No outro caso é dito que uma certa mulher que foi expulso dela 7 demônios. Tá? Entenda que existe um acúmulo aqui, porque isso leva a um prejuízo maior, normalmente social. O conceito aqui é bem fácil de entender. Se você deixar os espíritos maus muito à vontade, eles vão procurar destruir através de você e depois destruir você mesmo. Então, o que fazer? E aqui eu parto para encerrar essa palavra, que se alongou um pouco. O que fazer? Se você sabe que os demônios são atraídos pelas oportunidades, será bom não dar isso a eles. Não dê oportunidade a Satanás, aos espíritos maus, abrigando coisas ruins em você. Pecados e ações espirituais costumam ser atos diretos da vontade, embora existam pecados por ações coletivas em que estamos assim inseridos e estamos inseridos no contexto. Então pecamos porque estamos no contexto, né? Pode não ser direto. E pecados também por falta de noção mesmo, né? Eu lembro da oração de Davi: Senhor, me livra, né, dos meus erros que eu não tenho conhecimento, né? É uma sábia oração. Precisamos santificar nossas emoções e vontades diante de Deus, a cada dia, afastando de nós o orgulho espiritual, porque às vezes nós temos certeza que estamos certos, e essa certeza da certeza faz com que a gente haja contra todo mundo. Eu estava vendo uma pessoa, um grupo de pessoas hoje, né? Uma notícia que eu tive que me entristeceu o coração, ele quebrou a comunhão com a igreja por causa de uma posição teológica que ele tem, que é contrária à igreja. Podia ter mantido a sua posição, mas feriu tanta gente. Por quê? Para quê? Então, algo que poderia ser construído dentro de uma argumentação para ser algo bom, a posição teológica que me leva a afirmar uma doutrina, se transformou em um pecado de divisão e de quebra de comunhão. Você compreende o que eu quero dizer? Então, por causa da importância da vontade no mundo espiritual, é necessário estarmos mais conscientes das nossas escolhas. Lembre-se que as coisas não são tão imediatas quanto parecem. Muito do que acontece demanda um processo. Jesus disse que se houver um pavio fumegando ou uma cana que ainda esteja trilhada, mas é cana, com possibilidade de recuperação, ele irá aguardar a recuperação. Então, nós temos condições de arrependimento, né? Jesus falou isso em Mateus 12:20. Deus Pai, falando a seu próprio respeito, em Ezequiel 33:11, Deus fala assim, que ele mesmo não tem prazer na morte do ímpio, porque a prática de Deus é esperar um pouco, esperar para ver se a conversão acontece. Ele fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu caminho. Olha que coisa linda em Ezequiel 13:11. Isso significa que há tempo e oportunidade para arrependimento, né? Então, se você permitiu que o mal fosse atraído até você, você poderá mudar isso hoje, agora, se arrependendo, buscando o favor de Deus. Deus é tardio em se irar e grande em misericórdia, diz o Salmo 103:8. Isso também é dito em Naum 1:3, mas Naum acrescenta: mas Deus não tem culpado por inocente. Então, devemos buscar o favor de Deus. Em geral, os demônios manipulam sentimentos de derrota, vergonha, sofreguidão, também autocomiseração. Mas
errar e pecar não é o fim do caminho, se você está vivo ainda e tem condição de se arrepender. Tudo pode ser mudado pelo poder e sabedoria de Deus. No entanto, é preciso se arrepender. Na sociedade moderna, que tem o individualismo como assim um forte apelo filosófico, né? A busca pela autoafirmação se tornou um problema para o relacionamento interpessoal. Para afirmar sua própria personalidade, as pessoas aceitam a transgressão com muita facilidade. E as mídias oferecem ampla possibilidade para saciar o desejo da transgressão de alguma maneira, de alguma forma, e quebrar alguma regra, algum tabu ou algum mandamento. E sob a capa do mundo virtual é possível buscar relacionamentos não verdadeiros com base na falsa personalidade ou na identidade fake. Porém, o objetivo do espírito mal não será apenas a satisfação pela ilusão ou a satisfação virtual, mas sim a realização objetiva pela prática e pelo comportamento do pecado que entristece o Espírito Santo. Então, o pecado pode se agravar e muito, além daquilo que você julga que é só teu. Afastar-se do caminho de trevas é a medida mais importante para não facilitarmos que o mal se aproxime e se instale. Então, se afaste da possibilidade de que o pecado seja consumado. Não potencialize seus recursos para o erro, ou seja, não invista seu tempo, não invista seu dinheiro naquilo que não te edifica e naquilo que ainda vai te levar para o buraco. Se você já vive a fase de ter prazer renovado e reiterado naquilo que está te viciando, está no momento de buscar ajuda. Para vencer o vício, você precisa confiar em alguém que tenha sabedoria espiritual para te apoiar. Quando o conjunto de pecados se torna costumeiro, comportamental, é porque já está instalado no coração. E a Bíblia chama isso de iniquidade. Iniquidade é o pecado instalado no coração. Para vencer a iniquidade, precisamos consagrar a vida a Jesus. Então, um pequeno grupo de compartilhamento pode ser muito útil. Pequeno grupo de oração pode ajudar muito a que a consagração seja implementada. Apoio e incentivo de um pequeno grupo é excelente receita para a consagração e para a vitória sobre pecados viciantes e pensamentos mórbidos. Bem, esse é o nosso tema, a atração para o mal, o atrativo para o mal. Eu procurei ser rápido, mas não consegui muito. Mas eu fui sincero com você. E eu peço que você considere essas coisas, olhe a respeito. E que Jesus te abençoe. E que o Senhor seja sobre ti. E que você, juntamente comigo, que nós possamos vencer o mal e honrarmos a Deus dia a dia. Obrigado, irmãos. Valdeir Contaifer, falando aqui do Sudeste da Ásia. Um grande abraço. Paz.